Estamos em pleno período eleitoral. Em menos de 2 meses, os brasileiros e brasileiras farão a escolha de 5.472 prefeitos e prefeitas que vão comandar os executivos municipais pelos próximos 4 anos. Também será feita a seleção de cerca de 58 mil vereadores. Este período traz uma grande variedade de temas a serem discutidos. A partir desta edição, estamos começando uma série especial do Contraplano, onde vamos falar sobre as eleições municipais. Neste primeiro programa, vamos falar sobre o uso das novas tecnologias na difusão de notícias e as consequências que este conteúdo pode ter, para o bem ou para o mal. Como saber se uma informação é verdadeira ou enganosa? Como diferenciar o material produzido de forma natural de um que foi criado pela inteligência artificial? Como a Justiça Eleitoral tem se preparado para separar o joio do trigo nestas eleições? E como a inteligência artificial pode ser utilizada de forma positiva para o bem da democracia? Essas e outras questões estão no debate do Contraplano desta semana. Olá, eu sou o João Carvalho. No Contraplano desta semana vamos debater o impacto das fake news nas eleições democráticas. Antes de apresentar nossos convidados, preciso dizer que neste período especial de eleições eu terei uma companhia na bancada. A jornalista Glaucione Pedroso passa a somar comigo nos questionamentos, nos estímulos e na busca por respostas para dúvidas que ainda existem quanto ao período eleitoral. Glaucione, seja bem-vinda. Obrigada, João. E quero deixar logo para que você inicie os trabalhos aqui com os nossos dois convidados, lembrando que hoje nós estamos aqui recebendo, participam desse debate conosco, o juiz eleitoral Ferdinando Cerejo e o pesquisador especialista em inteligência artificial e também coordenador do Laboratório de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, professor Márcio Carneiro. Agora sim, pode ficar à vontade. Obrigada. Vou iniciar o debate com o professor Márcio Carneiro. Professor, a gente ouve muito falar em fake news. Na verdade, é um conceito antigo com práticas novas. O que quer dizer exatamente fake news? Fake news, para o pessoal da comunicação, da academia, até um termo errado, né? É um termo que se contradiz, porque em teoria a notícia, a news, né, quando ela passa pelo processo de produção do jornalismo, ela é checada, né? Então, assim, fica meio complicado você imaginar que tem uma notícia, né, que é fake, né? Então já há um erro aí, mas é o termo que as pessoas, né, vamos dizer assim, usam e tal. Então a fake news é justamente aquela informação que deliberadamente ou não, né, não é verdadeira, é inverídica, né? E claro, hoje a gente tem uma espécie de indústria da fake news, ou seja, virou um negócio, né? Você pensar em manipular a opinião pública utilizando esse tipo de recurso. Lembrando que manipulação da opinião pública, falar mal do adversário para prejudicar ele numa eleição, é uma coisa muito antiga, né? Não foi a IA nem a tecnologia que inventou isso. Isso é um problema, acho que vai lá do início da humanidade. Entretanto, a gente tem hoje uma situação, um ambiente digital, onde o tráfego das informações é muito rápido, né? E onde, claro, o efeito, né, de uma notícia falsa, né, ele ganha muito facilmente escala, né, e pode gerar, sim, né, danos à imagem de uma pessoa ou de um candidato, né? E é por isso, claro, que a gente precisa observar isso. Mas é importante lembrar que isso não é novidade, nem foi criado pela tecnologia ou pela inteligência artificial, né? Fake news, eu tenho um artigo sobre isso, né? Eu falo basicamente isso. Fake news não é problema de máquina, é problema de gente. Gente que, eventualmente, tem o interesse de, enfim, ver alguma vantagem, né, operando com esse tipo de estratégia, e gente que às vezes, sem saber, sem pensar, compartilha e ajuda, né, a difusão daquela notícia falsa, né? Gente que não, né, às vezes chega o material, né, por uma rede familiar, por um grupo do WhatsApp e tal, a pessoa, né, não está mal intencionada nem nada, mas ela acha aquilo uma novidade, e, né, sem saber, acaba atrapalhando também, né? E acaba, vamos dizer assim, fomentando a difusão dessa notícia falsa, né? Então é problema de gente mal intencionada e gente que às vezes não é mal intencionada, mas acaba colaborando para a difusão
da inverdade, da desinformação, né, que é o termo mais correto, não é fake news, é desinformação. Professor, e como é que a gente pode pensar políticas para combater as fake news? Porque hoje não é um problema que se concentra só com quem produz, né? É problema também de quem recebe. E como é que as pessoas talvez não tenham nem ferramentas necessárias para entender que se trata de uma fake news? Como é que o poder público, enquanto gestor, enquanto pensante, enquanto pai da população, pode agir nesse momento de combate às fake news? Combater fake news, né? A fake news é uma hidra, né? Ou seja, um monstro de várias cabeças. Então você não consegue resolver o problema, né, apenas numa esfera, né? Então, assim, o que a gente acha que a gente precisa, claro, ter a academia estudando, ter o jornalismo trabalhando com verificação de notícias, com checagem de fatos, o judiciário operando também com fiscalização, com atualização das normas, o legislativo pensando, né, em regulamentação, o debate público cada vez mais amplo sobre isso, né, para que as pessoas possam entender que elas também colaboram, né, às vezes, né, como eu falei, inocentemente, mas elas colaboram, né, com a difusão da notícia e, principalmente, essa é uma questão talvez mais grave, na minha opinião, né, a questão da regulamentação das plataformas de mídias sociais, porque um dos algoritmos que opera o que você vê, o que ele vê, né, ou seja, que mostra pra gente o que a gente vai ver no Instagram, no Facebook e tal, esse algoritmo, eu sempre digo, o algoritmo não tem partido, não tem gênero, não tem vontade, ele tem um propósito. E o propósito do algoritmo de uma plataforma de mídias sociais é potencializar o que interessa para ela. No caso, mais gente olhando para aquelas coisas, mais engajamento, né, que é a palavra mágica, e o aumento da rede. Então, para isso, quando ele vê uma coisa que gera um engajamento muito alto, seja boa ou ruim, ele vai entender, porque para o algoritmo frequência é igual a importância, que aquele negócio é bom. E ele vai mostrar isso para mais gente. Ele está fazendo aquilo porque ele foi programado para fazer, né? Então, assim, é essa lógica que está na essência da difusão, né, da desinformação. Então, enquanto não se legislar, né, em cima dessa operação, são empresas muito grandes, com acionistas, interesses em bolsa, com, vamos dizer assim, balanços maiores do PIB, do que muitos países aí do mundo, né? Então tem um poder enorme, é uma concentração, né, de poder muito grande na mão de pouquíssimas empresas. Então isso agora é que está sendo discutido no mundo todo, né, apesar de que essa operação, né, isso vem acontecendo há anos, né? Nunca ninguém olhou para isso. Acho que o ChatGPT pelo menos fez essa boa ação, né? Ele trouxe um olhar novo para isso, porque o problema não é o ChatGPT nem a IA generativa. Na minha opinião, né, a gente tem esses modelos que são modelos de recomendação, né? E a forma deles operarem facilitam muito a indústria da desinformação, né, para, vamos dizer assim, potencializar o alcance, né, desse tipo de mensagem nociva, né? Fernando, a gente pode dizer que atualmente o principal inimigo do processo eleitoral é a notícia mentirosa, a notícia enganosa, chamada de fake news? Olha, é um dos principais inimigos. Não posso dizer que é o principal, porque nós temos ainda a corrupção eleitoral, que também é um problema de gente, não é um problema de sistema, que pressupõe que alguém venda seu voto e é uma pessoa que está vendendo seu voto. Então, nós temos ainda esse problema para vencer e ambos se resolvem da mesma forma, com educação, com conscientização, com conhecimento disseminado para o eleitorado e para a classe política. Então, um eleitor bem informado é um eleitor que vai ter muita mais facilidade para diferenciar o que é uma notícia falsa do que é uma notícia verdadeira ou do que é uma campanha de desinformação orquestrada por algum partido. Eu acrescento no que o amigo Márcio falou ainda há pouco, que a resolução do TSE considera como desinformação também a notícia descontextualizada. Porque às vezes se você tira de contexto uma frase, se você tira de contexto um gesto, uma explicação até que a gente está falando aqui agora, aquilo toma um outro significado. Então, a grave descontextualização de um fato pode também ser considerado um tipo de fake news, um tipo de desinformação. Ou seja, um recorte que porventura um candidato A, ou melhor dizendo, a
quem trabalha na campanha de um determinado candidato A pega um trecho de uma fala de um candidato B, um trecho bem ali que ele, porventura, exemplifique somente para depois, de alguma forma, combater aquilo, né? Vamos pegar aqui de uma forma mais clara, algum candidato que diga, não acredite, né, que não existe corrupção, melhor dizendo, algum candidato que diga, acredite que exista corrupção no Brasil, né? E essa fala acaba sendo puxada por um outro candidato à sua campanha de forma a tentar jogar contra ele. Seria mais ou menos esse caminho que o senhor exemplifica? Sim, nós temos vários casos concretos. São casos públicos, eu posso debatê-los, eles foram discutidos no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Então, por exemplo, teve um caso de uma campanha de desinformação articulada que em determinado debate como este aqui, um programa jornalístico, um ministro do atual governo disse que o presidente eleito foi eleito com 39% dos votos. E isso qual era o contexto? O contexto ele falou 39% dos votos válidos. Foi mais de 50% dos votos, mas foi 39% dos votos válidos. Pegou-se esse trecho, 39% dos votos, e disse, olha, os ministros do governo atual assumem que houve roubalheira na eleição, até mesmo eles assumem. E se você visse a reportagem inteira, o contexto inteiro, estava lá que ele falou, foi 39% dos votos válidos, excluídos os nulos, os votos em branco. Então esse é um tipo de desinformação. Você faz um tipo de desinformação orquestrada para difundir especificamente o descrédito no sistema eleitoral, que para o TSE é o tipo mais grave de desinformação. As punições são as mais graves, os meios de coercitivos contrários são os mais graves e leva à perda do mandato, a pessoa pode inclusive, nem durante a campanha, pode perder o registro de candidatura. Doutor Ferdinando, então assim, como é que o TRE tem se preparado para essas situações que, na maioria das vezes, a gente se depara com situações técnicas também de averiguação da veracidade desses fatos? Veja só, eu insisto que a questão é principalmente da credulidade do eleitor. O eleitor vai acreditar naquilo porque reforça uma crença dele, porque ele dá para aquela pessoa que está recebendo aquela campanha. Nós estamos falando aqui de desinformação, né? Então eu recebi uma mensagem, essa mensagem é factualmente incorreta, ou ela está distorcida e ela está tentando fazer eu acreditar numa coisa que não é verdade. Então esse tipo de situação ele é combatido, infelizmente, digo infelizmente porque não é rápido, porque demora. Isso. Então ele é combatido com a informação para o eleitor e combatido com a desconfiança. Eu, por exemplo, hoje desconfio de absolutamente tudo que eu recebo, por WhatsApp, de tudo. Todo dia eu estou recebendo mensagens falsas. Todos os dias eu estou recebendo mensagem falsa. Você tem uma encomenda no correio, clique aqui para tirar da alfândega. Toda hora eu estou recebendo notícias falsas e eu sempre tenho que desconfiar daquilo. Se é minha tia que está mandando no grupo da família, eu tenho que desconfiar. Se é uma pessoa da área até de comunicação, eu tenho que desconfiar de tudo. Eu pego um trechinho daquela matéria, coloco no buscador e eu vou descobrir. Normalmente vai aparecer em alguma agência de checagem de fatos. E uma orientação é essa, sempre procurar as agências de checagem de fatos. Durante o período eleitoral, existe alguma rapidez na análise dessas fake news? Porque assim, a gente sabe que a disseminação é muito rápida. Quando chega essas ações de fake news, tem um tempo especial para ser analisado ou segue o rito normal? No eleitoral, na época que nós estamos agora, tudo é muito rápido. Então muitos dos prazos são 24 horas. Tem prazos para os magistrados que são em horas mesmo, nem 24 horas, 4, 5 horas você tem que resolver. Tudo é muito rápido. Então o que eu recomendo? Se um candidato está sofrendo alguma ação de uma campanha de desinformação, que o partido comunique isso ao TRE e o TRE já comunica para o TSE e a gente já alimenta as agências de checagem de fatos, que vão estar lá com aquele boato desmentido. Durante a eleição passada, essa aqui ainda não está em atividade, mas eu não sei lhe dizer se vai estar em atividade, havia uma forma proativa que o próprio TRE divulgava pelo WhatsApp as verificações de fatos. Então havia uma campanha específica que foi identificada
de disseminação de notícia falsa. Essa notícia ela era verificada, constatado que era falso. O próprio TRE divulgava em grupos de WhatsApp os cards explicando que aquela notícia era falsa. Perfeito. Professor Márcio Carneiro, a inteligência artificial acabou trazendo um pouco mais de preocupação, né, quando se fala justamente dessas notícias faliciosas, enganosas. E aí eu queria primeiro saber, né, usar sua expertise, como que é possível pegar a fala, né, a voz de uma pessoa, o vídeo de uma pessoa real e transformar aquilo através da inteligência artificial. Mas a sua resposta vai ficar para o próximo bloco, porque é o momento do nosso primeiro intervalo aqui no Contraplano. Já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano Especial Eleições. Hoje debatemos o impacto das fake news nas eleições democráticas. Certo, como eu falei no final do bloco anterior, professor Márcio, queria que o senhor falasse para a gente como é que é construída, né? Eu vou até pegar como exemplo um vídeo que viralizou bastante naquela crise do Rio Grande do Sul, onde um grande empresário teve a sua imagem veiculada, né, com produtos do seu ramo sendo comercializados a preço baixíssimo, e ali era a voz real dele, era o vídeo dele, mas ele negou que ele tivesse feito aquilo. Como é que faz para se produzir algo daquele tipo, professor? João, assim, é importante pelo menos lembrar inicialmente que a inteligência artificial é um grande campo de conhecimento que tem décadas de desenvolvimento, tá? Agora, de 22 para cá, ficou mais visível para a mídia, para as pessoas, uma sub-área chamada inteligência artificial generativa, tá? Essa sub-área, vamos dizer assim, ela trabalha com produtos e aplicações que tentam simular a própria criatividade humana, gerando texto, imagem, vídeo, voz, código de programação, né? Então, essas ferramentas têm muito esse direcionamento. Então, eu tenho modelos, por exemplo, como o ChatGPT, que é mais famoso, né? Onde eu entro com um texto, eu peço para ele alguma coisa e ele me gera texto. Hoje em dia ele trabalha com imagens também, ele é multimodal. Mas eu tenho modelos, né, ferramentas, algoritmos, que eu posso, né, operar ainda com texto, o que é um facilitador para o uso, né, do que a gente chama de deepfake, ou seja, de uma grande manipulação dos arquivos digitais, seja imagem estática, áudio e tal. Se é digital, em teoria, eu tenho mais facilidade de manipular. Isso também não é novo, né? Você vê antigamente a pessoa falava assim, aquele artista ela está photoshopada, né? Então, assim, eu já tinha recursos, né? Enquanto eu tenho arquivos digitais, eu tenho recursos e aplicações para fazer manipulação. Isso também não é novo. Entretanto, né, com alguns modelos de inteligência artificial generativa, eu tenho uma facilidade maior de operar com essas ferramentas, porque eu só posso... elas são ferramentas, geralmente a gente chama assim, text to text, ou seja, entro com texto, sai texto. Text to image, entro com texto, saio com imagem. Text to vídeo, entro com texto, saio com vídeo. Então eu pego um arquivo, digito o que eu quero, né? Eu quero a foto, né? Eu tenho uma foto aqui dele e eu digo, eu quero que ele se movimente para um lado e para o outro. Basta eu digitar isso e o algoritmo vai tentar simular esse movimento de câmera, por exemplo. Isso é bem comum já, entendeu? E aí com isso eu consigo gerar imagens, seja estáticas, seja em movimento, seja também áudio, que é, né, essa clonagem de voz. Tudo isso, né, é um nível de manipulação, vamos dizer assim, mais aperfeiçoado e principalmente assim, mais fácil, né? Acho que o que a IAG trouxe como problema, ela trouxe solução para várias coisas. Mas uma das coisas que ela trouxe é que a característica dela é isso, as interfaces, a forma de operar com elas é muito fácil, entendeu? Então, antigamente, para eu usar um modelo de inteligência artificial, eu tinha que ser um matemático, eu tinha que ser um programador, eu precisava entender de código. Hoje não, eu falo com o modelo, eu peço para ele usando texto, linguagem natural, que é o que a gente chama, e o modelo vai executar. O nível de perfeição, né, ou o resultado final vai depender muito, claro, do desenvolvimento desse modelo. Mas todos eles, né, a inteligência artificial hoje está vamos dizer assim, numa corrida, né, as big techs todas querem desenvolver isso cada vez mais. Então, assim, eles estão se aperfeiçoando muito rapidamente, não para gerar deepfake, não para gerar, né, eles são ferramentas que você pode usar de um jeito ou de outro, né? Eu posso pegar um martelo, né, e construir uma casa, como posso pegar um martelo e destruir
Isso aqui é tudo. O martelo em si, né, é a mesma coisa. Então eu tenho uma tecnologia que está evoluindo muito rápido por uma série de questões, mas que permite de uma forma muito fácil esse tipo de manipulação. E claro, para o não especialista e até para o especialista, de difícil reconhecimento num primeiro momento, tá, de que aquilo é verdadeiro ou falso. Essa é uma questão que a própria indústria está operando, tem muito interesse em relação a isso, mas é uma questão também difícil, né? Assim, será que eu consigo colocar no arquivo algum tipo de dado, de metadados, né, indicando que ele foi feito por IA? Tem soluções, né, para isso, mas efetivamente esse ainda é um grande problema para a justiça eleitoral, para outras situações também, né? E a gente espera, claro, que isso, a evolução das contramedidas, vamos dizer, para isso também evoluam, tá? Quando o senhor fala isso, que ainda é o grande problema, a gente pode interpretar isso como ainda não existe um caminho contrário, algo que possa identificar, ou já existe algo que pode facilmente, ou em um certo grau, identificar o que foi criado? Por exemplo, no ambiente educacional, né, no ano passado, foi o que a gente discutiu muito, o que o ChatGPT trouxe, por exemplo, né, eu faço palestra muito para professores e tal, é uma coisa muito complicada, por exemplo, na avaliação, né, ou seja, eu receber um trabalho, um TCC, um artigo, até uma tese, e eu não saber mais se foi a pessoa que escreveu ou não, né. Existem ferramentas para detectar isso, em termos de texto, existem, mas assim, elas também são IA, é uma IA, vamos dizer assim, dedurando a outra, só que a IA que está fazendo está mais evoluída, a que está identificando não gera, vamos dizer assim, uma precisão, é ou não é, ela gera uma probabilidade. Então você não pode, por exemplo, penalizar um aluno, ou expulsar alguém, ou processar alguém em cima de uma probabilidade. Esse já é um problema grave. As próprias Big Techs poderiam, na minha opinião, estar fazendo um serviço melhor. Vou te dar um exemplo. Você tem uma caixa de e-mail, você usa e-mail, não usa? Dentro do seu e-mail não tem um detector de spam? Sim. O detector de spam é um algoritmo de inteligência artificial que todo mundo usa há muito tempo, né? Pessoal que diz assim, inteligência artificial é novidade. Não, né? Você já usa aquilo há muito tempo. E ele faz uma detecção de um padrão, né, de um spam. O que seria um padrão de um spam? Um texto com muitos verbos, com letras maiúsculas, com muitas exclamações. Um padrão de coisas que aparecem com mais frequência e o algoritmo consegue detectar. As Big Techs poderiam, talvez, estar fazendo alguma coisa, né, mais próxima disso. A gente tem desenvolvido, a gente está trabalhando num protótipo de um algoritmo de detecção para fake news, né, dentro dos níveis que a gente pode trabalhar lá na academia. Mas, assim, acho que falta também um pouquinho de interesse para avançar nisso. Mas é um grande problema, entendeu? Inclusive pela falta, vamos dizer assim, de vontade das Big Techs de fazer uma mudança mais grave nisso, né? Grau? Certo. Doutor Ferdinando, o professor Márcio aqui explanou uma preocupação, né? Colocou aqui uma preocupação de que ainda não temos uma solução para essa problemática da identificação das manipulações por inteligência artificial de generation, né, professor? Generativa. Isso. IAG. Gemini. Como é que o tribunal tem lidado com essas situações? Já que assim, a gente não tem como checar de imediato. Há uma participação das partes, há um confrontamento de ideias entre os envolvidos. Como é que o tribunal tem lidado com essa parte? Há 3 dias atrás nós julgamos um processo no TRE de um deepfake. Então foi criado, pegou-se uma imagem de uma jornalista famosa e foi colocado uma voz por cima, a própria voz dela falando uma coisa que ela não falou, e logo depois uma montagem com uma audiência criminal, audiência criminal verdadeira. Então, qual era a desinformação? A desinformação esta audiência foi divulgada num jornal de âmbito nacional. E o que foi falado também era falso. Então, assim, mas a audiência era verdadeira. Esse deepfake que nós recebemos, que era efetivamente um deepfake, ele era obviamente um deepfake. Você olhava, você via, o lip sync estava errado, foi feito... Era grosseiro. Era grosseiro, dava para perceber, mas é possível que você consiga, pagando um pouquinho mais. Se você entrar agora num buscador na internet e falar, eu quero criar um deepfake, vai aparecer propagandas, anúncios pagos, dizendo crie seu deepfake online por $10. Vai aparecer para você. Um negócio bem diverso, né? Um negócio bem disseminado e você consegue, como o professor Márcio falou, a novidade da IA é que ela está barata. É que por uma série de consequências... Mais acessível. Está fácil, uma série de questões. Hardware mais barato,
várias coisas. O custo dos tokens, inclusive, caiu vertiginosamente nos últimos 6 meses. Ou seja, o custo operacional das IAs, para elas funcionarem, está cada vez menor e está cada vez mais disseminado. Então, pericialmente, se a gente vir no processo, a gente vai acabar descobrindo que teve ou não manipulação. E olhando para aquilo, que se for uma coisa muito bem feita, você não vai descobrir. Mas aí entra a questão da desconfiança. Mas assim, veja só, nós estamos num momento em que há um caso documentado, recente, de um empresário que transferiu uma larga soma de dinheiro porque ele estava conversando com a mãe dele. E não era a mãe dele. Era um bandido se utilizando de uma IA que em tempo real imitava a voz e os trejeitos, não só a voz, mas os trejeitos vocais da mãe dele. Então ele conseguiu enganar o filho. Então é nesse nível de sofisticação que estamos. Tá? Essa mesma voz, submetida a uma perícia, vai descobrir que foi falsa? Claro, imediatamente. Você olha lá o padrão de onda, você vai descobrir na mesma hora quem é perito no assunto. Mas talvez tenha uma IA super sofisticada que vai enganar por um tempo. Mas daqui a algum tempo você vai ter uma IA mais sofisticada ainda que vai dedurar a outra e vai descobrir que foi falsificado. Então você vai descobrir. O problema é que nas eleições tudo é muito rápido. Sim. Tudo é muito rápido. Isso. Então uma desinformação ela se espalha e a resposta à desinformação não se espalha com tanta força. Tem um podcast muito bom da Folha, São Paulo, chamado A Ilustríssima Conversa. A última entrevista agora foi sobre um pesquisador exatamente sobre por que as fake news se disseminam, por que as teorias, que ele chama de fantasias conspiratórias, por que as fantasias conspiratórias são tão disseminadas, tão fáceis de distribuir. E a resposta dele é uma resposta humana. Ele responde com um encantamento. Então, por que é muito melhor eu acreditar numa grande conspiração que só eu sei, que todo mundo está sendo enganado e eu não? Porque isso me encanta, isso me torna importante, isso é uma forma de me dar poder. Eu sei uma coisa que você não sabe, eu sei de uma conspiração que só eu estou vendo. Então isso, mesmo contrafactualmente, mesmo, ou seja, acreditando em coisas altamente falsas, isso dá uma sensação de poder. E a pesquisa desse autor chegou a uma conclusão assim, de desencanto para mim, de que não adianta dizer que é falso. Que o sujeito vai continuar acreditando naquilo, porque a reação a reação dele é: só tu que sabe? Por que você sabe mais do que eu? Você quer ser mais inteligente do que eu? Por que você está querendo tirar a minha importância? Seria isso. Então é um outro viés, um viés interessante, um viés humano da necessidade do encantamento. Certo. Doutor Ferdinando, o senhor acha que falta mais regulamentação no assunto ou a legislação que existe está abarcando as demandas? A realidade, ela vai nos dizer isso. Como eu disse, a primeira campanha com o uso forte ou não de inteligência artificial vai acontecer a partir do dia 16. E aí a gente vai saber. Perfeito. Em abstrato, a nossa legislação é muito, muito boa. Ela desce a detalhes e define uma série de situações. Mas a realidade sempre surpreende a gente com alguma outra nuance, que para isso que existem os magistrados bem treinados, espero, muito bem. A gente tem muito treinamento, a gente estuda bastante, para poder, numa hora que tem uma situação dessa, você saber decidir da melhor maneira, que é o quê? Garantir um sistema eleitoral tranquilo, que o eleitor possa decidir da maneira mais livre possível. Perfeito. Professor Márcio Carneiro, eu queria tratar agora a respeito da responsabilidade das plataformas, que essa discussão já vem rolando aqui no Brasil de alguma forma. Mas eu vou formular a pergunta de fato e ouvir a sua resposta, nós vamos ouvir sua resposta no próximo bloco. Momento de mais um intervalo aqui no Contraplano. Já voltamos para o último bloco do programa. Contraplano de volta para o último bloco. Hoje, debatendo o impacto das fake news nas eleições democráticas. Participam do debate o juiz eleitoral Ferdinando Cerejo e o pesquisador especialista em inteligência artificial e também coordenador do Laboratório de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, professor Márcio Carneiro. Agora o João tem uma pergunta especial para o professor Márcio Carneiro. É com você, João.
Exatamente, que é a respeito dessa responsabilidade, Léo, que as plataformas têm. O Congresso Nacional já tenta, de alguma forma, discutir isso, né? O próprio Poder Judiciário, de alguma forma, também já entrou no debate. Queria ouvir do senhor, qual a responsabilidade dessas plataformas de redes sociais dentro disso tudo? Porque em algum momento alguém vai até a justiça, consegue com que determinada plataforma seja obrigada a retirar determinado conteúdo. Isso de fato é uma responsabilidade desta plataforma? Até que ponto ela pode ser retirada dessa questão? Até que ponto ela é envolvida? João, só me dá as perguntas difíceis, né? Mas assim, essa discussão, né, vamos dizer assim, da regulamentação das plataformas de mídias sociais é uma discussão que é recente no Brasil, ela foi iniciada, né, não é desse ano, acho que até já há um tempo atrás, mas assim, né, a gente viu que quando ela ia avançar, né, de uma forma mais concreta, o Google, por exemplo, né, ele... vamos dizer assim, não vou dizer assim que mostrou os dentes, mas assim, né, cada tipo de regulamentação dessa, para uma empresa grande, ela significa basicamente um aumento de custo, tá? Com gente para fazer curadoria, com melhoria de processo, com responsabilização futura, né, de judicialização por conta, né, porque se não tem lei agora, né, então eu não posso judicializar para, né, agora se já tem uma lei que diz que não pode e eles continuam fazendo, e essa é a tendência, né, porque eles fazem há muito tempo, então claro que essa lei não é legal, não é interessante para eles. Então, assim, em vários canais, de diversas formas, eles vão tentar sempre postergar esse tipo de debate, né? Já aconteceu, a gente já podia estar com uma legislação, né, mais, vamos dizer assim, definida em termos de regulamentação de plataformas de mídias sociais. Estamos em discussão, né? Tem coisa acontecendo, não está parado, no mundo todo não está. Mas é fato assim, imagina assim, você está há 10 anos chegando aqui, vamos dizer assim, você trabalha aqui há 10 anos, você chega na hora que quer, senta na hora que quer, faz do jeito que quer e ninguém, sabe, reclama e você faz. É o que está acontecendo, eles estão há muito tempo, por exemplo, coletando dados das pessoas, né, vendendo dados das pessoas, né, é o modelo de negócio deles, inteligência de dados, né, e as pessoas... às vezes nem entendem isso, né? Eu faço muito palestra, as pessoas perguntam assim, professor, mas eu tenho uma preocupação com os meus dados no ChatGPT. Eu disse, olha, o ChatGPT, você tem redes sociais, você tem Instagram e tal? Tenho, né? Olha, então acho que você devia se preocupar, porque os seus dados, essas empresas já estão usando e revendendo há muito tempo, né? O ChatGPT provavelmente agora vai usar seus dados para... enfim, para poder, sei lá, entender melhor o português. Eu não estou dizendo que é correto, nem que eu estou apoiando isso. Eu estou dizendo que são questões que já existem há muito tempo e ninguém nunca olhou para isso, né? Agora a gente vai começar vamos dizer assim, a regulamentar, mas que não se pense que isso vai ser fácil. Tá? Porque tem lobby, porque tem interesses financeiros muito fortes, né, nesse aspecto. Tá? Então, assim, enquanto eles puderem postergar ou pelo menos vender a ideia de que mexer com o modus operandi deles é tolher a liberdade de negócio e tal, que essa é a tese, né, principal, eles vão brigar, né, defendendo isso para ganhar tempo, porque quanto mais tempo for ganho, melhor para o balanço anual de cada um deles, para as ações e tal. Eu falo disso, eu não sou um tecnofóbico, pelo contrário, eu sou usuário bastante, né, gosto das aplicações e tal. Mas o fato é que tem esse aspecto econômico, né, de geopolítica, de concentração de poder, que está relacionado, né, a essas questões. Não é apenas uma questão tecnológica, né? É uma questão que impacta a economia, direito autoral, legislação, né, concentração de poder. Né? Então, assim, você tem uma questão importante aí, o caminho seria a legislação, né? E vamos torcer para que aconteça. Agora, não vai ser fácil, eu não tenho essa expectativa, entendeu? Glaucus. E aí, professor, a gente entra praticamente num ciclo vicioso, né? Que as fake news e as campanhas de desinformação alimentam essa vontade popular de não ser censurado e aí ganha força da população. As pessoas que têm esse interesse na não regulamentação acabam tendo o apoio popular da grande massa que não refletiu exatamente o que isso significa. Porque, assim, quando as pessoas recebem, ultimamente, o que a gente tem visto os debates, as pessoas recebem como algo negativo. É censura. O judiciário vai censurar as pessoas. A partir do momento que o Google não puder agir, ele está censurando. Nós não vamos poder mais buscar, não vamos poder mais nos expressar. Então, como é que o senhor vê isso? É realmente um ciclo vicioso?
utilizam-se dessas fake news também, dessas campanhas de desinformação para alimentar, ganhar o apoio popular? Comunicação e tecnologia hoje são dois vetores fundamentais na sociedade contemporânea. Até guerras, né, se travam não apenas como combates de armas, mas também como combates de narrativas, né, são conflitos de narrativa. Então, assim, eu não sei, isso que você descreveu, né, a gente... É uma situação muito nova ainda, a ciência ainda está coletando dados para fazer afirmações, entender, né, modelos de difusão e tal. Mas o que a gente sabe é que tem esse aspecto humano que facilita muito. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, né, sou professor de jornalismo, uma máxima antiga do jornalismo dizia assim, notícia ruim é notícia boa. Né? Não estou dizendo se isso é bom ou se é ruim, mas a manchete vende. Né, vende. Então, esse componente humano que o jornalismo usa, ele... também está em muitos posts, né? E muito conteúdo de desinformação. Né? A teoria da conspiração, que vira uma moeda social, né? Ou seja, eu na minha rede, eu sei, é o que ele tá, né? Acabou de dizer, né? Eu sei de uma coisa que você não sabe, então isso na rede me dá um destaque, né? Pode ser uma rede familiar, uma rede de trabalho e tal, então eu uso aquilo como moeda social, eu tenho várias compensações assim para disseminar aquilo, entendeu? Então esse é um problema grande. Eu queria focar num ponto que você falou, modelo de negócio. Então há um princípio no direito de que se eu lucro com aquilo, os riscos inerentes àquilo que está me dando lucro são meus. Então eu tenho que pagar e eu tenho que custear a forma em relação a esses riscos. Então o que o professor falou sobre modelo de negócio, eu queria deixar isso um pouco mais claro. Está provado e reprovado, e ninguém desmente isso, inclusive, que o modelo de negócio das plataformas, das grandes plataformas, é um modelo que lucra com visualizações, com engajamento. E ele lucrou e lucra muito com conteúdos ruins, entre aspas. E sem tirar as aspas, inclusive. Conteúdos assim de desinformação, conteúdos falsos, conteúdos violentos, conteúdos que incitam ao ódio, que incitam à homofobia, que incitam ao preconceito religioso. Esses conteúdos, por ter engajamento, a métrica é exclusivamente essa. Muita gente viu, muita gente clicou, muita gente falou embaixo, comentou e tudo mais. Então é bom porque está dando lucro, porque eu consigo colocar aquele anúncio e eu estou lucrando. Então, e se a empresa lucra com a disseminação de um discurso de ódio, isso está errado. Você não pode deixar isso acontecer. Então, por exemplo, na legislação eleitoral, no período eleitoral, há uma legislação específica sobre isso. Então, se alguém agora colocar um vídeo em rede social falando, incentivando violência física contra um outro candidato, o algoritmo é obrigado a detectar e tirar do ar imediatamente sem ninguém falar nada. Se deixar lá, é culpa da plataforma. E eles têm a capacidade computacional para saber isso. E em tempo real. Eles são muito, muito bons nessas coisas. Eu participo de uma banda musical. A gente coloca nossos vídeos no YouTube de maneira fechada. Mesmo que a gente interprete a música e coloque a música de um outro tom, de outra forma, de uma interpretação diferente da música, na mesma hora aparece lá, direitos autorais. Ele detecta. Mesmo que a música não esteja bem cantada, não esteja bem executada, eles sabem que música é, até de quem é o dono do direito autoral. Eles sabem de tudo. Na hora que você faz um upload de uma... Por que tem essa legislação agora? Eu vou deixar ser mais enfático. Porque durante a última eleição, havia mensagens incitando violência física contra autoridades e disseminando notícias sabidamente falsas e repetindo isso em relação ao sistema eleitoral. Não é uma crítica honesta ao sistema eleitoral. O sistema eleitoral ele se aperfeiçoa através da crítica. A cada ano tem editais, o TSE premia em dinheiro para os hackers que conseguem descobrir problemas no código-fonte. O código-fonte, que as pessoas foram manipuladas a ficar pedindo, cadê o código-fonte? O código-fonte estava lá aberto há muito tempo, foi apresentado, os partidos políticos eles assinam digitalmente o código-fonte, eles têm acesso a isso. Então, assim, existem muitos aspectos disso, mas agora, no período eleitoral, a regulação é um pouquinho mais forte, tem vários detalhes que devolvem para a plataforma a responsabilidade da disseminação de algum tipo específico de desinformação. Mas o debate, como o professor falou, é muito complexo, tem muito lobby de um lado e do outro. A gente já está encaminhando aqui para o final do nosso programa. Queria antecipadamente agradecer a participação de vocês, mas a gente quer abrir também o espaço agora para as considerações finais.
para que vocês possam colocar algo que porventura a gente não tenha explorado aqui, né, ainda dentro do programa. Vocês podem ficar à vontade. Eu queria começar primeiramente com o professor Márcio Carneiro. Bom, queria agradecer, né, a TV Assembleia. Eu acho que assim, é de pouquinho em pouquinho que a gente começa a mexer nessa situação, né? Então, como eu falei, as ações têm que acontecer em diversas frentes, né? O jornalismo, a checagem de fatos, a discussão, a atualização da legislação, né? O judiciário, o legislativo, né? As questões, né, até das próprias empresas de avaliarem, por exemplo, isso eu trabalho muito com o uso organizacional e profissional, né? Então, assim, não vale a pena efetivamente fazer algumas coisas usando essas ferramentas, porque o risco, né, é muito grande, o risco de um erro, né, então é muito grande. Então, a expectativa que eu tenho é que com essa atualização da legislação eleitoral, né, a gente possa, claro que eles não vão conseguir detectar tudo, vai ser uma amostragem, mas acho que com o exemplo, né, da punição, quer dizer, o cara usou aquilo, fez o estrago que fez, mas perdeu o mandato, acho que esse é que vai ser a melhor, né, de repente, lição para as pessoas, né, considerarem ou não o uso desse negócio. É bom também dizer que a inteligência artificial generativa, por exemplo, lá no Labicon, no NID, a gente tem desenvolvido soluções, estava mostrando aqui para ela, soluções de acessibilidade, soluções que ajudam transcrição, audiodescrição, soluções para pessoas que têm deficiência, né, auditiva, deficiência visual. A gente está usando muito isso, né, e aí a gente tem possibilitado muitas coisas também. Então a gente está debatendo muito o uso negativo, tá? Mas a gente precisa entender que essa tecnologia, ela veio para ficar, ela não é nova, ela está evoluindo como todas as coisas, e o que a gente precisa fazer é justamente conhecê-la melhor e aplicar corretamente. O que não for correto, né, TSE, TRE lá né, vão dar a resposta, e acho que é isso que a gente precisa, né, né, acho que o mais importante é isso, a gente tem que acreditar no processo eleitoral, como ele falou, todo processo evolui, né, com crítica, com aperfeiçoamento, né, mas não vamos dizer assim, cortando, né, a árvore inteira que eu vou melhorar, né, as coisas. Acho que essa aqui é a grande mensagem. Os candidatos vão passar, as eleições vão passar, mas a tecnologia sim, vai permanecer até que ela seja substituída por outra, né? E a democracia vai permanecer, precisa permanecer convivendo com a tecnologia, né? O judiciário hoje às vezes as pessoas me perguntam, não, professor, mas o tribunal, o judiciário não gosta de inteligência artificial. Não, pelo contrário, né? O judiciário é o setor público que mais tem projetos usando o IA, né, da forma correta para melhorar processos e tal. Agora, tem que atualizar a legislação porque tem esse uso, né, nocivo, né, que não é bom, e a legislação evolui para coibir isso, né, e acho que esse é o processo possível, né. Doutor Ferdinando, fique à vontade. Primeiramente, agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui, e eu me dirijo agora aos candidatos que estejam nos assistindo, os dirigentes de partido. Não coloque em risco a sua campanha, a sua ideia, com uma divulgação de uma notícia falsa, porque isso será duramente repreendido pelos juízes eleitorais e pelo Tribunal Regional Eleitoral. Especificamente, falar mal no sentido de mentir deliberadamente sobre o sistema, sobre a segurança do nosso sistema eletrônico, incitar violência física contra autoridades. Essas infrações, elas levam à perda do mandato imediato, se você for eleito, e levam à cassação do registro e à impossibilidade da continuidade da candidatura durante a campanha. Então, mentir sobre o sistema eleitoral, incitar violência, incitar ódio, leva à perda da capacidade de se candidatar. E você que é eleitor, não vote, digo muito claramente, não vote em quem diz que pode fraudar o nosso sistema de votação, que pode fraudar a urna eletrônica, que consegue manipular o seu voto no nosso sistema. Isso é uma mentira, isso já está provada, auditorias e auditorias foram feitas e continuam sendo feitas. Analise, o nosso sistema ele tem mais de 50 pontos de auditoria e nós somos exemplo para o mundo. Tenha orgulho do seu sistema de votação, nós conseguimos divulgar o resultado de uma campanha eleitoral rapidamente num país desse tamanho. Então, não vote em quem mente, vote naquele candidato do seu coração e tenha certeza que em quem você votar, o seu voto vai contar. Certo, mais uma vez obrigado, professor Márcio Carneiro, doutor Ferdinando Cerejo. Yaus, obrigado também. E a gente se encontra na semana próxima, que vem. exatamente. Chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Tivemos a produção e direção da Aline Cantanhede.
Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube, TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz bem.